Um salmo. Então, irmãos, eu tenho dito para vocês que as igrejas, normalmente, cantam hinos que estão na moda. Cantor tal vira moda, depois sai de moda, entra outro cantor em moda, aí os cânticos dele é o que entra na moda, depois ele também sai da moda, entra outro, igualzinho o mundo, do mesmo jeitinho. Bom, como eu sou da velha guarda, a gente continua cantando os salmos, o inário do povo de Deus. Então vamos cantar: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Em Ti confio. Guarda Ti, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Pai de amor, eu quero agradecer pelo perdão, motivo para louvar. Não há como um salvo não ser grato ao Senhor o tempo todo, humilde diante dele e louvando o seu nome pelas maravilhas que ele fez. A primeira maravilha na vida de um salvo é ele entender essa salvação. Pai de amor, eu quero agradecer. De amor, eu quero agradecer. Pelo perdão, motivo pra louvar. Minha vida e tudo o que sou. Merecer, eu quero consagrar. Te quero servir, ó Pai, recebe a minha gratidão. Quero te obedecer em tudo. E quando eu chegar, a glória e o teu rosto eu contemplar, meu coração feliz cantar. É esse o meu Deus, é esse o meu Deus, é esse o meu Deus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos orar. Agradecidos. Senhor meu Deus, como escreveu o autor do hino, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras da tua mão, ó meu Senhor, o Senhor sabe que é
impossível a gente compreender a obra da salvação se não for na própria iluminação do Espírito Santo de Deus, para nos abrir os olhos do coração, como está escrito, para que a gente enxergue a luz que veio ao mundo, aquele que disse eu sou a luz, aquele que também disse haja luz do mesmo jeito. Meu Deus, isso é maravilhoso demais para a gente entender, mas pela graça do Senhor, essa maravilha nos é comunicada. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos viver sempre lembrando dessa maravilha, como o Senhor ensinou desde o início a Abraão. Ensina isso a teus filhos, para que ele ensine aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos e assim por diante, no sentido de que essa maravilha se perpetue na vida do teu povo, até o Senhor mesmo vir nos buscar. Nos ajuda, meu Senhor. Nós pedimos essa graça porque o que está em questão é o louvor da tua glória. Senão nós iremos farrapar como Israel também farrapou e não dar o testemunho devido do meu Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo a Tito. Tito, seu discípulo, pastor, ele deixou Tito em Creta, não sei se estão lembrados, ele deixou Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Segundo se entende aqui, esses dois eram uma espécie de bispos, digamos assim, ou superintendentes das outras igrejas, a quem Paulo, a esses dois, Paulo incumbiu de superintender essas igrejas, ou orientar esses irmãos nas igrejas recém-formadas. Paulo orientou que ele estabelecessem presbíteros nessas igrejas. Presbítero é o quê? Ancião, aquele que tem mais experiência, tem mais conhecimento, para que conduzissem as igrejas conforme o ensinamento que o apóstolo tinha transferido a esses dois servos, no caso. Ensinamentos que ele recebeu do Senhor Jesus. Então vamos ler Tito, a saudação, 1 a 4. De 1 a 4. Como eu disse a vocês, a gente vai falar sobre, desde o início, que a gente tratou aqui, os hinos, os textos lidos, a verdade de Deus que nos infunde esperança, confiança. Então ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Muito bem, irmãos. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, a cada degrau que a gente sobe, quando estuda a palavra de Deus e vai vendo que alcançou mais um degrau do conhecimento, digamos assim, cada degrau que a gente sobe, a gente descobre o quanto precisa continuar aprendendo de Deus. Como disse alguém aí, não sei quem foi, nós aprendemos quanto mais entendemos que precisamos aprender. Só sei que nada sei, já disse algum filósofo aí. Então, irmãos, quanto mais precisamos aprender sobre o Senhor, podemos e devemos compreender mais e mais a sua revelação. E isso, obviamente, é pelo estudo e pela oração. E como Deus é maravilhoso, pela sua graça, Ele se revela a nós nas Escrituras Sagradas, que são a expressão da sua vontade. Lembram que Paulo diz lá em Romanos? Para que possamos compreender qual a sua boa, agradável e perfeita vontade.
Como é que ele diz isso? Renovando a nossa mente, não mais com os conhecimentos anteriores de ser crente, mas com o estudo da palavra de Deus, para que a gente possa saber qual é a vontade dele. É isso, quanto mais nós aprendemos. Nós não temos condição de aprender tudo sobre Deus. Quanto mais aprendemos, ele é eterno, ele é divino, e nós pecadores seculares, quanto mais aprende, mais temos que aprender. E podemos continuar aprendendo enquanto estivermos nesse mundo. Porque as Escrituras são a expressão da vontade de Deus para os seus eleitos. Eleitos que foram chamados, justificados e adotados como filhos em Cristo Jesus. Não pode ser diferente disso, irmãos. Não pode ser. Membro de igreja não quer dizer absolutamente nada com relação a isso que a gente está dizendo aqui. A palavra de Deus nos infunde esperança. Eu sei quem é o meu Deus. É esse o meu Deus, cantamos agora aqui. Eu sei quem é o meu Deus. Ela nos infunde esperança mesmo através de uma simples saudação apostólica como essa aqui. Eu lembro que eu já preguei aqui na saudação apostólica de primeira carta de Pedro. Já preguei na saudação apostólica da segunda carta de Pedro. Eu lembro que já preguei aqui. Pois agora estamos pregando na saudação apostólica na carta de Paulo a Tito. As outras cartas eram a saudação de Pedro, dizia a mesma coisa. Essa aqui é a saudação de Paulo a Tito. A palavra nos infunde esperança. Esperança como esta aqui no versículo 2, ó. Na esperança da vida eterna que Deus, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Uma saudação, o Paulo mostra a seu filho Tito essa esperança. Muito bem, irmãos. Precisamos aprender mais do nosso Deus. Irmãos queridos, eu vivo dizendo para vocês aqui, isso está na Bíblia. Eu não digo porque eu quero, que eu acho, não. A função primordial de um pastor e mestre é conduzir as ovelhas de Jesus conforme ele mesmo determinou aos seus apóstolos, e estes assim o fizeram, ensinando tudo o que ele lhes ordenou. Então, lembrado, a gente pregou um dia desse aqui. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Foi essa a ordem. Vão por todo mundo e façam discípulos. Aí ele destrinchou como é que faz discípulo. Pregando o evangelho. O que é pregar o evangelho? Chamando o povo ao arrependimento. É isso que é pregar o evangelho. Não é dizendo Deus quer te abençoar. Isso é mentira. Isso é mentira. Conquanto seja uma verdade bíblica, a forma como é apresentada é mentira. É chamando pecadores ao arrependimento. É essa a pregação do evangelho para o mundo. Chamando pecadores ao arrependimento. Só tem essa pregação para o mundo. Aí, aqueles que forem convertidos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que forem batizados, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. É essa a tal grande comissão. Não é sair pelo mundo falando besteira aí e prometendo bênçãos e bênçãos e bênçãos. Não tem nada disso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Deixe de fazer a sua vontade para fazer a minha. Tome a sua cruz e siga-me. Não há glória se não passar pela cruz. Esqueceram de pregar isso aí. A glória agora é aqui no mundo mesmo. O céu é aqui no mundo mesmo. É tudo bom aqui mesmo. Quem é que quer saber? Eu quero saber de vida eterna, rapaz. Eu quero saber de uma vida boa aqui nesse mundo. Então, irmãos, preste atenção. Mateus 28, lá 19 e 20, a gente pregou um dia desse aqui. O que Jesus ordenou que fosse ensinado está registrado nas Escrituras. Não é da cabeça do pastor. Não é da psicologia, é teologia. O que ele mandou ensinar. É o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento meu para agradar vocês. A questão é, nós realmente cremos nisso? É o que está registrado nas Escrituras, que é para ensinar. Mas a questão é, nós realmente cremos nisso aqui que está registrado? Até que ponto consideramos o conhecimento que temos de Deus? Que conhecimento é que a gente tem de Deus? Pelo ensinamento recebido do próprio Deus aqui na terra, Senhor Jesus, na transição entre Israel e igreja?
no conhecimento e ensinamento transmitido pelos seus apóstolos, que ele disse: vão e ensinem tudo o que eu vos tenho ordenado. No conhecimento transmitido por pastores fiéis, uma raridade, e sempre foi assim na história de Israel e da igreja. O que é que eu sei sobre isso? Eu gosto da pregação do pastor ou não? A pregação do pastor me agrada ou ela sempre me agride? Irmãos, o pastor fiel, ele vai pregar a verdade absoluta, e quem for crente não vai duvidar dessa verdade, não vai relativizar, assim como o pastor não relativiza, não vai minimizar, assim como o pastor não minimiza, Jesus não minimizou, seus apóstolos não minimizam, não vai negociar a verdade de Deus. Isso é relativo, não é relativo nada, a verdade de Deus é absoluta, não é relativa não. E ele não vai fazer essas coisas mesmo com o risco da própria vida. Aí até que ponto, irmãos, nós vivemos desse jeito? Até que ponto nós não relativizamos por causa do nosso emprego? Até que ponto nós não relativizamos isso que a gente sabe que o pastor ensina por causa de eu não quero brigar com minha mulher, eu não quero brigar com meus filhos, eu não quero brigar com meu marido, eu não quero brigar com meu patrão, senão eu perco o emprego. Pois é, irmãos, a gente critica Pedro porque negou a Jesus lá, a gente nega do mesmo jeito a todo momento. O que mudou foram as circunstâncias, a forma de se apresentar a traição, mas é do mesmo jeito, é traição do mesmo jeito. Até que ponto a gente não relativiza o que está escrito? O que, meu amigo? Vocês sabem que na aula eu vi dizendo que isso aqui serve para quê? Aí eu mesmo respondo: para nada. Você sabe disso, eu ensino aqui toda segunda, toda sexta-feira, toda pregação. Para que serve? Para nada. Vai servir para o juízo. Então, irmãos, olhem só. Ao seu discípulo Timóteo, Paulo o exorta a ser firme no ensino da palavra, ainda que tenha que morrer por isso. É isso que está escrito lá. Conjuro-te, é isso que quer dizer. Pregue, e ele diz lá: conjuro-te perante Deus e Cristo nosso Senhor, Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, esse insta é chega junto, não para de cutucar com a palavra o tempo todo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Isso quer dizer, quer o povo goste de ouvir ou não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não vai pregar psicologia, vai pregar a palavra de Deus com integridade. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Irmãos, está na Bíblia isso. Essa foi a principal tarefa do ministério apostólico e continua sendo a principal tarefa de um ministro fiel à palavra de Deus, de um pastor e mestre. Fazei discípulos. Foi isso que Jesus mandou. Como Paulo chama aqui no versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Essa foi a função dada ao homem. Era isso que ele estava fazendo aqui e dizendo ao seu servo Tito: é isso que eu faço. É isso que eu faço. Irmãos, prestem atenção, numa simples saudação aqui, que nem eu expliquei na de Paulo, há alguns elementos que a gente tem que chamar a atenção, mostrando aos irmãos aqui, na simples saudação, uma saudação. Olha os elementos que a gente pode destacar aqui. Primeiro, a quem Paulo quer promover a fé? Resposta: aos eleitos de Deus. Isso não é para o mundo todo. Essas cartas apostólicas são para igrejas, ou no caso aqui, para pastores. Não é para o mundo. O Velho Testamento foi escrito para Israel especificamente. O Novo Testamento é escrito para a igreja especificamente. O que é que está na Bíblia que é escrito para o mundo? Arrependei-vos! Só isso.
O resto é enfeitando pavão para trazer gente para dentro da sua igreja, para aumentar a sua importância, a sua riqueza, o seu eleitorado, o seu império. É só isso. Tudo que for dito para o mundo, que não for depois do arrependei-vos, é falso. É tentando fazer prosélitos. Então, irmãos, primeiro ponto, a quem é que Paulo diz que ele foi chamado para promover a fé? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé dos eleitos de Deus. Segundo ponto, como é que ele diz que promove essa fé? Resposta, pelo pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Está aqui, ó. Dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Segundo aspecto, anotar numa saudação. Terceiro aspecto. Com que objetivo? Tudo que a gente faz tem que fazer com algum objetivo. Alicerçar nos eleitos a esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos, que é dos eleitos. Cadê? Na esperança, versículo 2, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Em quarto lugar, qual a garantia de Paulo? O fato de que Deus não pode mentir. De novo, versículo 1 e 2, vamos ler aqui para completar. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus, como o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, para que, na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir, essa é a garantia, Deus que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos, eu creio ou não nisso. A palavra de Deus me infunde esperança ou não? Como Paulo diz lá em Romanos 15:4, para que é que foi escrito, que outrora foi escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pregação de hoje foi domingo passado. Esperança não morre. Essa história de esperança é a última que morre. Sim, ela morre para o mundo. Para nós não. A nossa esperança é Cristo. E Ele não morre. A nossa esperança é a palavra do Senhor, que é eterna. Então não morre a minha esperança. Eu posso morrer, minha esperança não. Então, irmãos, prestem atenção. Por isso o apóstolo afirma que em tempos devidos, está escrito aqui, os eleitos ouvirão e conhecerão a verdade. Versículo 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Em tempos devidos, todo eleito de Deus vai ouvir o arrependa-se e vai entender o que é isso. Todos conhecerão a verdade, como ele está dizendo aqui. Mas de que verdade o apóstolo está falando, irmãos? De que verdade nós falamos aqui? É claro que não é a verdade de Paulo, é claro que não é a verdade de Tito, muito menos a minha verdade, imagina, como a gente diz aqui. Segundo ou seguindo o ensino do apóstolo, nós estamos falando do conhecimento de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Piedade é viver de acordo com a vontade de Deus. É isso como está falando aqui, que ele foi credenciado para isso. Estamos falando da palavra do próprio Deus, que é a essência da verdade, ou invertendo os termos, é a verdade em essência. Irmãos, eu insisto. O que e quanto nós conhecemos de Deus? Esse conhecimento é pleno segundo a piedade. Eu sempre lembro aqui em várias pregações, e vou fazer um lembrete rápido aqui. Foi Deus quem criou todas as coisas pelo poder da sua palavra.
Foi Deus quem escolheu um povo, Israel, para ser seu povo especial, a fim de testemunhar a sua palavra, que ele deu através de Moisés, a outras nações. Testemunhar que eu sou o Senhor. Quantas vezes Deus repete isso na lei? Eu sou o Senhor. Mostrem isso ao mundo. Quem é um povo que tem um Deus como eu? Um Deus que deu uma terra, um Deus que deu uma constituição, que deu sacerdotes. Mostrem ao mundo quem é esse povo, para o mundo saber quem é o Deus desse povo. É isso que a igreja tem que fazer, só isso. Então, irmãos, prestem atenção. Foi Deus quem deu a esse povo também, vimos hoje de manhã aqui, sacerdotes, juízes para ensinar, tudo detalhado, fazia agora como o humorista, nos mínimos detalhes, Deus deu ao povo. Foi Deus quem lhes deu essa liderança no poder da sua palavra, deu-lhes uma lei, deu-lhes uma terra, deu-lhes também, repito, sacerdotes, juízes, profetas para os ensinar, para os conduzir até a chegada do Messias, tudo segundo a sua palavra. Paulo diz lá em Gálatas 3:24, que a lei toda serviu apenas de aio para nos conduzir até Jesus. Aí ele nos deu o próprio Filho para consumar todo o seu plano eterno. Isso é só um lembrete geral, irmãos, que nós temos aqui. Pois bem, a partir da vinda do seu Filho, do Messias, conforme a palavra de Deus, a história desse povo de Deus, Israel, desagou na igreja. Hoje é a igreja, não tem mais Israel. Israel é um país, como outro qualquer. Desagou na igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo ensina tanto isso. Foi tão perseguido pela própria igreja por causa disso, a igreja judaica. Os apóstolos, especialmente Paulo, nós vemos na própria Bíblia o quanto ele se esforçou, e ele diz isso. Eu me esforcei mais do que esse aí tudinho. E foi dele. Estou aqui defendendo, nem condenando, nem dizendo que Paulo é melhor do que os outros. Eu estou dizendo que ele trabalhou mesmo. Está aqui a Bíblia para nos mostrar, 13 cartas. Então, estou endeusando Paulo, não, estou só dizendo uma verdade que a gente vê aqui. Então, repare, irmãos, o apóstolo se esforça para promover, como ele disse, entre os eleitos de Deus. Para quê? Para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A mesma verdade de Deus anunciada aos profetas no Velho Testamento. Aí, repito, a questão é: quantos entre os ditos crentes creem verdadeiramente nisso? Quantos creem na palavra de Deus? Está escrito aqui. Sim, está escrito. E daí? Irmãos, preste atenção. Se cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, se cremos que Deus sustenta a sua criação pelo poder da sua palavra, então precisamos considerar os desdobramentos naturais dessa verdade. Como Paulo ensina a Timóteo, se somos fiéis e não somos, nós sabemos disso. Deus permanece fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Ou seja, Deus é a verdade absoluta, em essência, e nós pecadores infiéis em essência também. Logo, ou nós confiamos totalmente na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ou estamos eternamente perdidos, mesmo membros de igreja. Nós temos aqui nessa igreja, desde que eu cheguei, alguns irmãos insistindo para ter reuniões de oração. Eu digo, para quê, irmão? O que é que você sabe da palavra de Deus? Nada. O que é que você obedece da palavra de Deus? Praticamente nada. Mas eu quero reunião de oração. Por quê? Porque isso mexe com as minhas emoções. Eu venho para cá chorar numa reunião de oração. O pastor vai orar por mim, não sei o que. Mas eu era menino e já percebia que reunião de oração era tudo manipulação do emocionalismo daquelas. Normalmente são mulheres que estão em reunião de oração. Normalmente. Tem poucos homens. Pelo menos foi o que eu vi na minha vida inteira. Eu botei no nosso boletim, está no nosso boletim aí há anos. O que é que a Bíblia nos ensina sobre oração?
O único ensinamento sobre oração quem deu foi Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele ensinou. Quando fores orar, não faça que nesses fariseus aí, que iam de mão para cima nos cantos da praça, no templo, para aparecer. Vá para o seu quarto secreto. Oração é algo íntimo. Vá para o seu quarto secreto, que o Pai que estiver em secreto ouvia. Isso é ensinamento de Jesus e é o único ensinamento sobre oração que tem na Bíblia. O resto é mandamento sobre oração, é exemplo de oração. Daniel orou com seus amigos. Sim, eles oraram por uma causa. Não foi, vem todo mundo aqui se reunir para oração, cada um orar pela sua causa. Ora na sua casa. Para que tem que vir para que me reunir para o pastor manipular minhas emoções? Quando foi que Jesus fez reunião de oração com seus discípulos? Todas as vezes ele se ausentava para ir orar sozinho. Então isso é palhaçada, isso é manipulação das pessoas. E Paulo diz isso a Timóteo, falando sobre os falsos mestres dentro da igreja. Reúnem mulherzinhas cheias de paixões nas casas, que aprendem, jamais conseguem chegar ao conhecimento de Deus. É isso que é reunião de oração. As que eu vi na minha vida, todas são assim. Pode haver alguma diferente? Não estou dizendo que não há. Eu estou dizendo que quando eu tenho 66 anos, vendo reunião de oração da nossa igreja, pastores manipulando a emoção de mulheres. Como Paulo diz, carregada de paixões, carregada de pecados, não querem mudar nem a pau, mas na reunião de oração está aqui todo mundo chorando para Deus abençoar. Mas não faz o que o pastor diz, que é o que a palavra diz. Palhaçada. Vamos conhecer o Senhor, vamos conhecer a sua palavra. Aí você vai orar como deve orar, se for o caso. Até hoje eu sou criticado por alguns irmãos e por outras igrejas, por outros pastores que dizem que eu não gosto de oração. Eu digo, eu não gosto de palhaçada. Oração, vocês sabem o quanto eu mando aqui orar o tempo todo. Tudo em oração, tudo em oração. Agora há pouco dias um irmão me perguntou, pastor, por que a gente não vem aqui para a igreja orar? E por que você não ora na sua casa? Quer vir para a casa de oração? Não existe mais isso. Jesus deixou tão claro no capítulo 4 de João. Deus quer adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e não em templo, ou seja lá onde for. A gente se reúne aqui para aprender do Senhor, é para isso. Nos fortalecer mutuamente, um ajudar o outro, é isso que é a igreja. Só que essas igrejas, no formato que nós conhecemos, eu vivo dizendo, isso não é a igreja da Bíblia. Isso é uma herança da igreja católica. Então, irmãos, nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender. É por isso que Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus. Por que só entre os eleitos? Porque isso para quem não é eleito não faz qualquer efeito. Conforme a palavra de Deus, somente os eleitos, pela própria graça de Deus, receberão o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Somente os eleitos confiam que essa palavra de Deus é verdade e vai se cumprir, que nem ela já se cumpriu a vida inteira aqui. O que o pastor manda eu fazer, eu mudar na minha, eu vou mudar coisa nenhuma. Eu fui criado assim pelo meu pai, minha mãe, a igreja que eu vi, todo domingo eu vou para a igreja, está bom demais. E se o pastor insistir, eu vou embora. Ainda tem mais essa. Quando já aconteceu aqui? Somente os eleitos de Deus, irmãos, mantêm a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E não foi só bênção que ele prometeu maldição também. Não foi só misericórdia e graça que ele prometeu juízo também. Aliás, o seu juízo faz parte da sua graça e do seu amor para os eleitos. Para os não eleitos é maldição braba mesmo, inferno mesmo. Ainda que viva muito bem nesse mundo aqui, que é a igreja secularizada e traidora da palavra de Deus, e incute na cabeça dos irmãos que é para todo mundo viver bem aqui nesse mundo. Quando Jesus disse que é o contrário, os apóstolos dizem que é o contrário, todo lugar que diz que é o contrário. Mas as igrejas, os pastores, nós pastores, pregam que vai ser tudo bem, Jesus quer abençoar a sua casa, quer agitar a sua casa. Isso é o contrário do que está na Bíblia. Ainda que seja verdade isso, a forma como é apresentada é o contrário do que está na Bíblia. Uma prova de que os irmãos não são eleitos de Deus é que eles engolem essas mentiras como se fosse verdade. Ai, que pregação linda! Essa pregação me deixou hoje com as baterias carregadas. A pregação é falsa! Eu vejo na televisão. Pois é.
Aí essa pregação do pastor Juarez, quem quer ouvir isso? Todo domingo é a mesma coisa? Eu estou ensinando a Bíblia como ela é. O que é que Jesus mandou ensinar? O que é que os apóstolos ensinaram? Eu não quero agradar ninguém, era só o que faltava. Eu não sou animador de auditório. Então, irmãos, esta é a nossa garantia. A palavra de Deus é a verdade absoluta, tanto para a bênção quanto para a maldição. E isso nos infunde esperança. Em quem? Nos eleitos. Eu já disse para vocês aqui, um dia eu fui na casa de uma irmã, ela me convidou para uma visita, e eu fui, e como ela sabia que eu ia, tinha combinado, e eu não falho, se eu disser que vou na sua casa e não for, pode procurar nos hospitais, nas delegacias de polícia, no necrotério, em algum lugar. Porque se eu falhar, eu vou avisar, que olha, eu não posso ir por isso, alguma coisa. E nunca aconteceu isso também não. Eu vou. Aí ela convidou uma vizinha lá que dizia que era crente para estar lá na casa dela. Aí eu cheguei lá, depois de alguma conversa, a irmã sentou perto de mim, olha pastor, a minha Bíblia é toda marcada aqui. Quando ela disse isso, eu já sabia o que era. Ela mostrou lá, só bênção marcada, né? Só bênção, tudo marcado lá. Aí eu olhei rápido e disse, sim, irmã. A irmã marcou só as bênçãos, não foi? Foi. Eu digo, por que não marcou as maldições? Não, pastor, é a palavra de Deus. As maldições são promessa de Deus do mesmo jeito, irmã. E as maldições é em muito maior número. Sabia disso? É brincadeira, meu amigo. Ela marcou as bênçãos. As maldições ela não quer nem saber. Brincadeira, irmão. Vão se cumprir todas. Tanto as promessas de bênção como as de maldição. Como se cumpriram na vida de Israel. Não está aqui escrito isso para a gente ver? Como as pregações de alguns dias aí. Pergunta aos tempos passados. Muito bem, irmãos. Ele prometeu abençoar os justos. Os seus eleitos. E precisamos crer na sua palavra. Ele prometeu punir os perversos. E tanto as Escrituras como a história da humanidade dão conta dessa verdade. Por mais que às vezes, e na maioria das vezes, os ímpios prosperem e não os crentes, como as Escrituras e a história da humanidade mostram. Vá ver na Escritura quem era rico. Vá ver nas Escrituras, na história de Israel, tudo, tu não consegue anotar aí o nome de 50 pessoas que fossem ricas. O resto era tudo pobre, tudo escravo. Então, irmão, vai ver aí. Aí você vê isso. Elas nos mostram, irmãos, na história, que esses ímpios que prosperam, é Deus mesmo que lhes dá a prosperidade e depois os destrói. Inclusive, reis, Faraó, Nabucodonosor, quem quer que seja. É ele quem destrói. Herodes, César, quem quer que seja. É ele que dá o poder e é ele quem destrói. Porque ele deu um poder a quem nunca reconheceu a sua glória, nunca reconheceu que esse poder veio de Deus. Faraó para Moisés, quem é esse teu Deus? Eu sei lá quem é esse teu Deus, rapaz. Pois é, irmãos, ele mesmo, ele mantém esses poderosos que ele mesmo deu poder, destinados à perdição eterna. Herodes foi comido de bicho, na hora, ao vivo e a cores. Então Deus faz essas coisas. E pior, o comido de bicho não foi nada, o pior é a vida eterna no inferno. Conforme a sua palavra. Não muda uma vírgula. Ainda que passe céu e terra, nenhum tio, é o menor sinal do alfabeto hebraico, nenhum tio vai passar da palavra de Deus, nenhum risquinho. Mas aos seus eleitos, os santos, ainda que humilhados e sofredores por breve tempo, como Pedro diz na carta dele. Esse Deus exalta os seus eleitos no tempo oportuno. Nós vemos a história de Jacó, José. Jacó saiu fugido com a mão na frente e outra atrás, com medo do irmão, voltou rico. Nós vemos José, escravo, foi vendido como escravo, virou vice-rei do mundo. Nós vemos Moisés, que era príncipe, virou um pastor de cabra lá no deserto, virou o líder de Israel. Nós vemos Davi, pastorzinho, sem futuro, sem ser reconhecido pela própria família, lá na malhada, virou o rei de Israel. Nós vemos, irmãos, nós vemos Jesus, o filho do carpinteiro, liso, como a gente diz aqui, morto numa cruz, humilhado. Pois é. Foi glorificado e será glorificado até a eternidade como o Senhor do mundo. Não reconhecido pelo mundo.
Pois é, irmãos. Então nós temos essa história na Bíblia aqui. O servo sofredor, o rei humilhado, é rei de verdade. É rei de verdade. Por isso ressuscitou e foi glorificado no céu e será glorificado na terra. E virá julgar vivos e mortos, como está escrito na Bíblia. Paulo mesmo diz isso a Timóteo, capítulo 4:1. Então, irmãos, naquele dia o servo sofredor que foi humilhado por breve tempo, por isso Pedro ensina na sua carta lá, e que agora é exaltado e glorificado e voltará em Filipenses, Paulo diz, todo joelho se dobrará diante dele. Sabe o que é todo? É todo. Virá com poder e grande glória, como é dito lá nos evangelhos, buscar a sua igreja, com um séquito de anjos. Que igreja? A igreja que é edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Olha o ensinamento do apóstolo aqui, numa simples saudação. Irmãos, Efésios 2:20, está escrito isso, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Já pregamos aqui sobre aquela história de Pedro, tu és pedra. Não era Pedro coisa nenhuma, o fundamento da igreja. O fundamento da igreja era Jesus. E Pedro diz isso, lá na frente. A pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra era a pedra angular, Jesus. Pedro diz isso. Aí a igreja inventa que a pedra era Pedro. Foi um jogo de palavras que Jesus fez ali. Então, irmãos, olhem só. Todas estas coisas fazem parte do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, base sobre a qual a igreja tem que ser edificada, base sobre a qual os eleitos descansam na esperança de que tudo isso vai acontecer. Deus não disse? O Deus que não pode mentir prometeu, então eu creio nisso. Se eu sou crente de fato, se eu sou um eleito de Deus, eu não abro nem para um trem, como se diz lá em Piancó, carregado de poiva, como eles dizem lá. Eu não abro nem para um trem carregado de poiva, porque Deus disse, e se Deus disse, vai se cumprir. Eu creio nisso e tenho esperança. Versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, é o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu creio nisso ou não? A minha vida evidencia essa minha crença ou não? Se a minha vida não evidencia essa crença, eu sou apenas um hipócrita que tem uma religião cultural, sociocultural religiosa, só isso. Irmãos queridos, será que todos aqui descansam nessa esperança? Será que essa verdade da qual o apóstolo Paulo foi ministro, como ele diz aqui, nos alcança a todos? Será que mesmo aqueles que estão passando por tribulações terríveis nessa era de pandemia, aflições nesse mundo amaldiçoado pelo próprio Deus, tem plena confiança de que esta palavra é a verdade absoluta que foi confiada ao apóstolo Paulo, como ele está dizendo aqui, por mandato de Jesus? Versículo 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A gente crê nisso mesmo. Ou como uma vez, nos estudos, Helder perguntou: Juarez, tu não acha que está dando murro em ponta de faca com esse ensinamento desse? Não? Disse, eu acho não. Eu tenho certeza. Eu não acho não. Eu tenho certeza. Os eleitos de Deus, eles sabem quem são. A minha função é ensinar. Quem é eleito de Deus que vai aprender e apreender e botar isso em prática na sua vida, já não é mais da minha conta. Eu estou ensinando e vocês sabem o quanto eu insisto em ensinar e visito e cobro e tudo. Pois é.
Isso não é da minha conta. Não é da minha conta quantos membros tem aqui, se vai crescer, se não vai crescer. Isso aí tudo é comércio. Não é da minha conta. Quem dá o crescimento é Deus, e Paulo deixa isso muito claro na divisão lá de Corinto. Uns é do time de Paulo, outro é do time de Pedro, outro é do time... Tem até o time de Jesus. Isso não é da minha conta. Um planta, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. O crescimento numérico não é responsabilidade de pastor e de igreja. Pastor que vive trabalhando por causa de crescimento numérico é simplesmente um picareta. É como Jesus diz, é um mercador da palavra. Ele chama os fariseus lá de falsos mestres, ladrões, assaltantes. É isso aí. Tudo isso se aplica a pastor que é preocupado com o crescimento numérico de igreja. Mercenário. Jesus chama de mercenário tudo. Então o que ele quer é gente, o que ele quer é dinheiro, o que é que ele quer? Poder, o que é que ele quer? Fama, só isso. Não é da minha conta isso. Da minha conta é pregar o que Deus mandou, ensinar como ele mandou. Quem vai seguir? Ovelha. Ovelha. Quem for ovelha vai seguir. Quem não for, não vai seguir. Pronto. É só assim. Ovelha não segue pastor. Nem pastor tange bode. Então, irmãos, como eu sempre lembro a vocês, a Bíblia, não precisa nem relembrar, mas eu lembro, é a expressão da vontade de Deus. E foi escrita para os seus eleitos. Paulo, aos eleitos de Deus. A fé que é dos eleitos de Deus. Quem não é eleito não vai entender isso nunca. É escrito a palavra. Os ímpios, os perversos, mesmo que sejam membros de igrejas evangélicas, jamais darão ouvido à palavra da verdade do jeito que ela é. Por quê? Porque já estão condenados. A esse Tito aqui Paulo diz, olha, não fica discutindo. Evita o homem faccioso. O que é faccioso? É o que faz facções. Aquele que leva uma turminha para ali, outro leva uma turminha para ali. Evita esse camarada faccioso. Depois de chamar a atenção, admoestar é chamar a atenção, é repreender. Depois de repreender a primeira e a segunda vez, deixa ele de lado, porque ele já está condenado. E não está escrito isso aqui. Isso serve ou não serve? Eu conheci pastor com um membro da igreja brigando com esse irmão o tempo todo, o irmão criando problema com o pastor o tempo inteiro. Pode um negócio desse? Eu, se algum dia for pastor em uma igreja que eu não saio dessa aqui, só se me botarem para fora, esse detalhe, se me botarem para fora, eu não serei pastor de outra igreja. Podem ter certeza disso. Camarada criar caso, como eu ensino aqui, eu chamo a polícia para tirar ele daqui. Podem ter certeza disso. Eu não vou brigar com ninguém aqui. Eu chamo a polícia, o cara está perturbando aqui o nosso estudo. Irmãos, olhem, os ímpios não vão. Porém, como a palavra de Deus é a verdade e é para os eleitos, sem nenhuma dúvida, em tempos devidos, como está escrito aqui, ela será pregada com integridade a esses eleitos por algum pastor fiel, a quem a palavra foi também confiada por mandato de Deus, do mesmo jeito que foi confiada ao seu doutor apóstolo aqui. E em tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Pois é, esse mesmo apóstolo aqui escreveu lá em Atos 20, 28, que o pastor é alguém que foi constituído pelo Espírito Santo para pastorear as ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Quem é pastor de Deus, Deus vai colocar ovelhas em contato com esse pastor. Quem é ovelha de Deus, Deus vai colocar na vida dessa ovelha um pastor. Podem ter certeza disso. Não precisa eu estar fazendo prosélitos e nem tentar tanger bode. Não adianta. Isso não adianta. Então, irmãos, vejam que maravilha. Nesse pequeno trecho lido, uma saudação. Podemos ver que o apóstolo, evangelista e pastor Paulo se dirige a Tito, seu discípulo, também pastor, lembrando-lhe que ele é um verdadeiro filho, tanto de Paulo como de Deus.
já que os dois comungam a mesma fé, está escrito. Por isso os dois podem participar da mesma graça, está escrito, e da mesma paz, da parte de Deus e Pai de Cristo, nosso Salvador. Versículo 4, o último. A Tito, depois dele dizer tudo aquilo, a Tito, depois de dizer quem ele era, para quem estava escrevendo, por que ele fazia aquilo, a Tito, verdadeiramente filho, tanto dele na fé como filho de Deus, segundo a fé comum, eles tinham a mesma fé. O que é fé? Conhecimento da palavra de Deus e obediência a essa palavra no poder de Deus. É isso que é fé. Verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que como se dirige assim para Tito? Porque de fato era filho na fé, filho de Deus, sem nenhuma dúvida, porque entendeu a palavra, verdadeiro filho, que comungava da mesma fé, que tinha a mesma paz, a mesma graça. É isso, irmãos, versículo 4. Irmãos, como é bom conhecer o nosso Deus, pela sua maravilhosa graça, conhecer a sua palavra que Ele nos revelou, verdade absoluta que nos infunde a bendita esperança, esperança da glória pela certeza de que somos seus filhos amados, adotados em Cristo Jesus, como ele diz aqui a Timóteo. Filho amado, sim, mas com a mesma fé, a mesma confiança, a mesma graça, e por isso devemos nos esforçar para crescer nesse pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, se somos de fato filhos, a fim de viver piedosamente, segundo a vontade de Deus e não a nossa, conforme está revelado nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos conceda, irmãos, a graça de viver assim, alicerçados na verdade, proclamando essa verdade com as nossas vidas, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com a nossa conduta, para que a nossa semelhança com Jesus cresça a cada dia e seja evidenciado isso. Isso é um povo de Deus mesmo. É um povo que tem um Deus poderoso, que eles estão dizendo. É verdade. Para que a nossa vida alegre o coração de Deus Pai, enquanto vivemos nesse deserto chamado vida, para louvor da sua glória. Amém.